Olá, bem-vindos ao Alô Dilene, o nosso programa semanal. Você faz a pergunta, eu trago a resposta para você. E o melhor de tudo, preservando a sua individualidade. Fica aí, a gente vai começar já já. Olá, vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Aproveita e se inscreve no meu canal, você está passando por aí. Aí você tem terças-feiras momentos terapêuticos, quintas-feiras Alô Dilene. É tão bom ter você aqui. A gente cresce junto, a gente aprende junto. Vamos lá? Vamos para as perguntas de hoje. Perguntas incríveis, esclarecedoras, que vão nos ajudar com certeza. Olha só a primeira pergunta de hoje. Quais são as maneiras eficazes de lidar com mágoas profundas, sem deixar que elas corroam um relacionamento? A maneira eficaz de lidar com a mágoa profunda é curá-la. Toda dor, para ser curada, precisa ser sentida. Você traz essas dores para o relacionamento porque elas não foram curadas. Elas não foram observadas, você nem sabe quais são as dores. Simplesmente você vai reagindo no seu dia a dia do relacionamento sem olhar para aquilo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou perdendo a paciência? Por que eu perco o controle tão rápido? Por que quando a minha mulher, quando o meu marido diz tal coisa, isso me irrita profundamente? Esse é um olhar poderoso sobre as circunstâncias do seu relacionamento. Quando você identifica aquilo que está te desestabilizando, que está te irritando, te incomodando, te entristecendo, aí você tem a capacidade de pensar, quando isso aconteceu na minha vida? De onde eu estou trazendo essa irritação para isso? Porque geralmente as nossas irritações, perplexidades, tristezas, angústias, raivas dentro da relação, elas têm uma raiz de sofrimento lá no nosso processo da infância. Então é importante nomear o que está nos desestabilizando, nomear o que nos está incomodando, o que nos está irritando e fazer e reviver uma história para a gente poder saber. Isso vem de lá. Meu pai que fazia isso e me irritava e agora eu estou me irritando porque meu marido faz. Mas meu marido, minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe. Então eu preciso ressignificar isso. Para isso eu preciso trabalhar essa minha dor. Trabalhar essa minha dor lá atrás para aliviá-la, eliminar, colocar ela no lugar certo, para eu seguir livre. Enquanto eu não curo essas dores passadas, essas feridas passadas, eu fico aprisionada a elas. E isso impede que eu siga adiante com liberdade no caminho que está traçado por mim, ok? Segunda pergunta de hoje, vamos lá. A segunda pergunta de hoje diz: como podemos equilibrar as necessidades emocionais e físicas de ambos dentro do relacionamento? Através do autoconhecimento. Por que, Dilene? Eu tô falando para equilibrar as necessidades físicas de cada um no relacionamento. O autoconhecimento, ele te empodera e ele abre uma porta preciosa para você conhecer o outro. Quando você se conhece, sabe o que te incomoda, o que te aflige, o que te entristece, o que traz dor, o que traz dificuldade, você também reconhece isso no outro. Então, é um espelhamento que se faz. Por isso é importante o autoconhecimento, para que você possa aprender a lidar com essas demandas de um e do outro. Segunda questão importante, o amor. O amor faz você se sacrificar algumas vezes para que o outro possa ser atendido. Gente, e antes que você diga assim, não, vamos sacrificar sempre. Sempre não. Algumas vezes é necessário sacrifício. Amor é sacrifício. Quem mais nos amou na face da terra foi o nosso Deus. E ele fez o maior de todos os sacrifícios, entregando o seu filho para morrer por nós. A gente tem uma visão muito fantasiosa sobre o amor. Que o amor é tudo de bom, que o amor é lindo, que o amor é maravilhoso, que o amor, o amor, o amor. Isso é paixão, né, gente? A paixão é assim, sem defeito. Uau, uau, uau. A gente não enxerga nada, nem um palmo na frente do nariz. Por isso que a gente é tão apaixonado. Quando a gente começa a ver onde o amor chega, a gente começa a ver e a gente entende que os sacrifícios são necessários para a construção do amor. Então presta atenção. Amar é importante para que eu possa identificar na necessidade do outro e me sacrificar, sabe? Deixar um pouco de lado a minha para atender o outro e o outro deixa de lado a dele para atender a minha. É uma via, uma mão de duas vias muito importantes. Outra questão, as necessidades físicas também, o sexo. É necessário entender que dentro da relação o outro vai precisar, talvez um pouco mais do que eu. Vamos conversar sobre o diálogo, a comunicação importante para eu saber qual é a necessidade do outro, qual é a minha necessidade e a gente chegar a um consenso. Então, falei 3 aspectos importantes, não foi? O primeiro deles que eu disse foi o autoconhecimento. O segundo, o desenvolvimento do amor para você entender os sacrifícios necessários na relação. E o terceiro, uma boa comunicação. Vai ajudar você a satisfação das necessidades emocionais e físicas. Nossa próxima pergunta de hoje.
Ó, quais são as estratégias mais eficazes para estabelecer confiança após uma crise? Gente, sempre após uma crise você tem que entender qual foi a causa da crise. Vamos estabelecer isso com muita clareza. Qual foi a causa da crise? Bom, a causa da crise foi essa. Então vamos trabalhar na causa. Muitas vezes dentro dos relacionamentos a gente até enxerga a causa, mas a gente fica trabalhando aqui por cima, porque a irritabilidade, a tristeza, a frustração nos coloca num patamar que a gente só quer ficar estabanado. Sabe quando você quer matar uma mosca e a mosca fica voando dentro da sala, dentro do quarto, e você fica com o pano assim, ó, e não toca na mosca? Acontece muitas vezes isso. Essa pergunta eu achei ótima, porque dá pra gente trabalhar isso aqui, sabe? Quais são as estratégias eficazes para trabalhar a confiança? Acabou a crise, para de ficar fazendo isso, Foca na crise. O que foi que trouxe a gente à crise? Quando você focar na crise, você vai ver o que levou e é só fazer um caminho de volta para não entrar de novo nessa crise. Essa é uma estratégia poderosa para evitar. Segundo, não vai resolver uma questão de crise pós-crise fazendo as mesmas coisas, porque vai dar no mesmo lugar. Suponhamos que a crise seja uma traição. E essa traição aconteceu porque você trabalha naquele lugar e traiu o seu cônjuge com uma pessoa do seu próprio escritório, da sua própria... Se você continua nesse trabalho, o seu cônjuge não vai conseguir desenvolver confiança de novo. Entende isso? Não vai conseguir desenvolver a confiança de novo. Porque você voltou para o lugar do crime, vamos falar assim. Você voltou lá. Então as mesmas condições estão ali. Então, para favorecer isso, é necessário descontinuar o caminho que levou você à crise. Descontinuando esse caminho, você pode favorecer a um novo processo, a uma nova vida, a voltar a gerar confiança. E antes que você pense, vou dizer uma coisa muito importante. Alguns dizem assim: uma confiança perdida jamais é recuperada. Errado. Confiança perdida pode e deve ser recuperada. E quando uma confiança perdida é recuperada, a relação, ela se torna muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais firme para dar seguimento o resto da vida. Então pense a respeito disso, porque isso é fundamentalmente importante. Última pergunta de hoje, vamos lá? Nossa última pergunta de hoje diz assim, de que maneira podemos redefinir o papel de cada um na relação, especialmente em grandes mudanças, em fases de grandes mudanças na vida, como, por exemplo, a chegada dos filhos, a aposentadoria. Gente, a vida passa por muitos recasamentos. Vocês sabiam disso? Não sei se eu já falei sobre isso para vocês, mas quando a gente casa, a gente começa a vida. Vem o primeiro filho, precisa haver um recasamento para a chegada desse filho. E como se faz um recasamento, Dilene? Fazendo novos acordos. Quando éramos só nós dois, a vida era assim. Agora temos mais um filho, vamos sentar, vamos conversar para a gente ver quais são as estratégias montadas para a chegada desse filho. Chegou o filho. Então pronto, montamos novas estratégias, fizemos um novo casamento para receber esse filho. Vai a questão adiante, outro filho, outro casamento, outro recasamento nosso. O que é o recasamento? Já falei, vou repetir para você não esquecer. É sentar para fazer novos acordos. Os acordos são importantes e precisam ser refeitos em cada fase da vida. Nascimento dos filhos, um dos pais na idade avançada vem morar com a gente, precisa fazer um novo acordo de como as coisas vão funcionar. Uma mudança de casa, precisa fazer um novo acordo. Uma mudança de emprego, precisam ser feitos novos acordos. Uma aposentadoria, como está sendo sugerido aqui, precisa fazer um novo acordo. Filhos crescem e vão embora, precisa fazer um novo acordo. Aí já com os pais sozinhos. Filho volta para morar em casa, precisa ser feito um novo acordo. Isso tudo, novos acordos, são realizados ao que eu chamo de recasamento. Ou seja, novas circunstâncias, novas e novas regras. Isso fica bom para todo mundo. Sabe aquele ditado que diz assim? O que é combinado não sai caro. Por isso, precisa haver esses combinados em cada mudança de fase. Se você não faz isso, olha o perigo. Você pensou e criou estratégias lá no começo da vida de vocês. Nunca mais sentaram para redefinir as estratégias. Chegaram filhos, mudaram de casa, mudaram de emprego, fizeram financiamento, tiveram dinheiro, perderam dinheiro, filhos foram embora, se formaram, casaram, ficou só os dois. Aí quando fica só os dois, ou chega numa fase da vida em que as demandas já não estão tão altas, aposentadoria, etc.,
Aí os dois olham um para o outro e não sabem por que estão ali. Porque nunca mais foi feito acordos para ver as mudanças que essa relação viveu. Nunca mais foi feito acordos para ver todos os passos que foram dados, as mudanças significativas que aconteceram. Por isso elas são importantes, elas vão acontecer, não tem como pular essas mudanças. Elas vão acontecer, mas nós precisamos estar atentos para ressignificar a nossa vida em cada processo da vida, em cada ciclo da vida, em cada mudança, estabelecer um trabalho forte e firme de recasamento, novos acordos. Isso vai salvar a sua vida. Se você nunca pensou nisso, é hora de pensar. Adilene, já passou um monte de tempo, mas faz a partir de agora novos acordos. Eu vivi um novo acordo, fiz um recasamento agora, recentemente, com a aposentadoria do meu marido. É importante, é necessário. E a vida tem uma leveza, ganha um ar puro, porque você estabelece novas regras diante das circunstâncias. Gostou do nosso conteúdo? Tão bom ter você aqui. Olha só, aproveita, não vai embora não. Não vai embora ainda, se inscreve, corre. Faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho. Aí você recebe toda semana lá, ó, Dilene, o Alô Dilene, tá entrando agora. E você já pode assistir na hora que você ficar melhor conveniente para você, tá bom? Ó, se você gostou, tem uma pergunta, uma resposta que deu um insight para você, compartilha. Aí outras pessoas poderão ter insights assim. Lembrando para você que toda quinta-feira você faz a pergunta lá no Instagram e eu venho para cá no YouTube, no Alô Dilene, para responder para você, tá bom? Beijo grande no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!